Hoje, no Chá das Quatro, trazemos uma importante discussão sobre os crimes digitais que assolam o mundo online. O assunto é sério, mas precisa ser discutido. Então, fica ligadinha porque o Chá das Quatro está no ar. Hoje no estúdio um pouco alérgica, então você vai sentir diferença no meu nariz e na minha voz. Mas aqui com Simone Lacerda e Priscila. Priscila, o seu sobrenome é Ribeiro? É Ribeiro. Ah, não errei. Priscila Ribeiro Memória boa. e Simone Lacerda. Sejam bem-vindas, meninas, ao estúdio do Chá das Quatro para a gente apresentar e conversar sobre esse assunto tão relevante. Prazer estar aqui. Prazer. Prazer pra gente. Então, prepare-se para um programa impactante e urgente. Vamos conhecer a quarta mulher de hoje? Camila Emerêncio é uma médica com especialização em psiquiatria, trazendo uma abordagem integrativa para a saúde mental. Sua fé cristã, desde a infância, a levou a ser líder de louvor e de adolescentes. Durante a pandemia, fundou 2 projetos transformadores. Mulheres Honor, ajudando mulheres a ressignificar traumas e encontrar propósito. E Conexão Mais Vida, conectando profissionais para apoiar a população vulnerável. Camila também é colunista de saúde mental no programa Mulher 360, compartilhando seu conhecimento e experiência. Seu propósito é ser uma ferramenta de Deus para ajudar mulheres a descobrir seu valor e identidade, trazendo uma espiritualidade saudável para a cura da mente e emoções. Camila, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite do Chá das Quatro para estar aqui com a gente, para conversar sobre esse assunto. E você, como médica e psiquiatra, é uma pessoa que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor e lidar um pouco melhor com essa situação toda que está assolando os nossos lares. A gente vive numa época muito desafiadora, porque cada pessoa ganhou voz através do celular, cada um tem o seu tablet, o seu celular, e hoje, infelizmente, muitos pais não compreendem ainda da seriedade de se apresentar às telas às crianças antes delas completarem 5 anos de idade. Então, muitos pais estão usando as telas hoje como chupeta. Né? Então, a criança está agitada, põe um tablet na mão dela para assistir um desenho animado, mesmo quando elas acreditam que estão colocando um conteúdo adequado para a faixa etária. Os pais já expõem a criança às telas de uma forma precoce. Fora isso, elas começam a ter acesso a conteúdos inapropriados. Ainda é um terreno escorregadio, porque as leis na internet, agora que elas começaram a passar pelos processos de leis mesmo para controlar a internet, para punir os crimes online e tal. Você, como psiquiatra, você vê algo que já está sendo deflagrado nessa geração, que está gerando os seus efeitos colaterais para você com seus colegas, conversando com seus colegas psiquiátricos, no seu meio, você vê as crianças sofrendo dano das exigências, elas têm que participar de jogos mortais, a gente já tem visto aí jovens que tiram a própria vida por causa dos desafios da internet e tal. Você já conversa sobre isso dentro da psiquiatria? Bom, primeiramente, meninas, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Realmente, após a pandemia, o consultório deu um boom mesmo, principalmente com criança e adolescente. A procura está muito grande e eu vejo que não só é por conta das telas, mas por conta da negligência dos pais, a questão do abandono. Uau. Inclusive, saiu até um estudo na Unifesp recente falando sobre isso, que o desenvolvimento psicológico da criança e dos adolescentes estão sendo afetados principalmente por 2 questões, que é a permissividade e a negligência. Então, o fato de hoje você entregar, como a Helena disse, né, a educação para uma tela, né, toma aí, enquanto eu tenho que fazer as minhas coisas, você está prejudicando o seu filho, né, não só na questão do desenvolvimento dele, mas na questão também da cognição dele como adulto, né? O que ele vai ter depois como emoção como adulto, o que ele vai desenvolver como raciocínio.
toda a construção dele também ali nessa fase que é até os 18 anos, da questão da identidade, que ele está ali entre os 6 anos até os 18 anos, entendendo essa questão do gênero, né? Se colocando no mundo, quem eu sou, o que eu quero da minha vida, para onde que eu vou. Então, todo o futuro do filho está sendo entregue a telas, né? Que é o que está acontecendo agora. Sim. Então, eu acho que a maior preocupação de tudo hoje não é só, toma aí uma tela, é a questão do que os pais estão fazendo para poder dar atenção aos seus filhos, para poder responder os questionamentos, para poder ter a qualidade de tempo com eles, né? Estar ali, olha, o que você está vendo, quais são suas dúvidas, porque depois dos mais ou menos 12 anos de idade, a criança ela começa a ter ali aquela formação de entender o abstrato. Até então, a mente dela é muito concreta. Ela quer saber como que Deus, por exemplo, cabe no céu, se ele é do tamanho do universo, como que ele cabe dentro do céu? É a pergunta da criança. E aí ela mesma responde, cabe porque ele fica dentro do céu, mas com as pernas balançando. É assim que ela pensa. Depois dos 12 anos, ela começa a entender, mas o que é justiça? Ela começa a pensar, que é a metacognição que a gente fala, pensar sobre o próprio pensamento. Então, o que é justiça? Quem que é Deus de verdade? Deus existe mesmo? E aí começa aquela questão de perguntar sobre o abstrato. E isso é uma parte importante, porque nessa hora eles vão querer questionar, eles vão querer saber. E quem que vai responder? Celular, Google, YouTube. Essas questões todas, né, que a gente estava falando antes também, sobre a questão do gênero, tudo vai entrando ali respondendo o que eles estão se perguntando, porque os pais estão ausentes, não estão respondendo essas perguntas. Então, tudo isso é muito sério, né, o que a gente está vivendo hoje. A questão também deles estarem muito tempo sendo privados do sono, isso também é prejudicial, porque o padrão do sono do adolescente, ele é diferente do padrão do sono, por exemplo, do adulto. Eles precisam dormir mais horas, tanto quanto o bebê, que a gente sempre fala, né? Tem que dormir mais. Adolescente também, a criança também, 6 anos, tem que dormir mais. Porque eles estão em um processo ali de formação de memória, de formação de raciocínio, formação de cognição. Tudo ali é neuroprotetor para ele no sono. Então, essa privação do sono, vou dormir tarde e acordar cedo no outro dia, ou então dormir pouco, ou dormir mal, porque fica no jogo, fica no celular, não tem higiene do sono nenhuma, tudo ali bagunçado, não tem um sono reparador nenhum. E aí, o que acontece? Prejudica a mente dele e, principalmente, né, os estudos falam que essa privação do sono causa o quê? A violência. Então, eles tendem a ser mais agressivos, mais irritados, mas ter transtorno, que a gente fala de conduta, que é essa questão séria, né, que está acontecendo dos crimes digitais com os adolescentes. Sim. É um transtorno de conduta. Então, tudo isso vai se agravando justamente também por essa privação do sono. É um ciclo que a gente vai vivendo, né? Olha que interessante isso que a Camila está trazendo para a gente. A privação do sono. Eu nunca tinha tentado para isso. Porque é claro que as mães que estão atentas, elas vão controlar o tempo, né? Vão falar, olha, desliga isso, está na hora de dormir, né, e tal. Recentemente, eu passei pelo quarto da minha filha, de 21 anos, e ela estava no celular. E já era quase 1 da manhã, né? Então, a gente pensa que saiu da adolescência, automaticamente eles não precisam mais de fiscalização. E não é bem assim, né? Imediatamente eu falei, filha... Mas eu falei porque eu acho que não é adequado você ficar muito tempo, né? Eu não fiz essa conexão, entendeu? Todo ser humano precisa de horas de sono, né? No outro dia ela ia acordar cedo, então precisa de horas de sono reparador. Agora, eu não sabia dessa informação sobre a ausência de sono com a conexão com a violência. Sim. Olha como é que é importante a gente falar sobre isso. É muito importante. E a impulsividade também, assim. Eu noto, tem um tempinho, vai fazer 3 anos que eu saí de sala de aula, mas assim, eu enquanto professora de piano, a disciplina piano em si exige uma certa postura, uma certa calma, exige uma tranquilidade para você poder fazer o que você precisa fazer, né? E o quanto eu notei, isso há 3 anos, imagina agora, assim, né? Pós-pandemia, Pós-pandemia. O quanto eu notei os meninos inquietos, eles não conseguem ficar 10 minutos sentados ao piano, a aula é de 50.
10 minutos sentado ao piano é assim. E a gente, enquanto professor, a gente tem que rebolar, como se dizem, né? Por exemplo, aí ficou 10 minutos no piano, você levanta e faz uma atividade com o menino de pé. Ficou 5 minutos, agora aqui lendo a partitura. Depois que leu 5 minutos de partitura, você já faz uma outra brincadeira. Por quê? Porque não consegue. Isso eu tô falando de crianças, não é de criança pequena. É crianças de 10, 12, 13 anos, adolescentes Nenhuma já. com diagnóstico específico? Nada, não. E as que tinham diagnóstico específico, ok, a gente lidava com a situação. Mas a impulsividade, a necessidade de ser tudo muito rápido, porque nos jogos, porque na internet é tudo num clique. E isso muda a forma da pessoa lidar com a vida, né? De forma de enxergar a vida. Ela vai pedir um pão na padaria, se ela falar assim, tá terminando de assar, ele vai embora. Né? Eu estou dando exemplos assim extremos, mas eu acho que é isso que acontece mesmo, né? Você fica 5 minutos na fila do McDonald's, mas que isso? Que absurdo! O McDonald's tem que ser fast food, isso aqui não é fast food, 5 minutos não é fast food. Né? Então a forma como você vê a vida, ela é completamente alterada pela forma como você utiliza as telas mesmo. Bom, vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa? A Keila Cristina, a tia Keila. Vamos falar com a tia Keila? Ei, Keila! Olá, pessoal, que bate-papo maravilhoso, Helena e toda essas mulheres extraordinárias que estão aí. Que bom ouvir vocês e a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, de proteção a essa geração. Eu estou, assim, muito feliz. A gente está muito feliz de te receber aqui, querida. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero saber de você, tem alguma forma da gente ajudar os pais que estão nos assistindo hoje? A Camila, ela trouxe para a gente aqui um insight sobre a questão da negligência, e você falou sobre a permissividade, né? Ela falou sobre a permissividade e a negligência, que são padrões que estão aí na nossa sociedade e que são extremamente danosos para as nossas crianças. Como que os pais que estão nos assistindo hoje, porque a gente está tendo assim um tanto de informação, mas na vida prática, como que estes pais podem não ser negligentes nem permissivos excessivamente? Você tem alguma dica para dar para esses pais? Então, eu sou professora, né? Sou pedagoga e a gente tem assim, um desafio gigante. A nossa doutora que está aí falando assim, esse ponto que ela colocou é muito importante. As crianças precisam de doses do mundo real para que elas tenham, né, essa vivência e esse desenvolvimento produtivo que venha a ser cada vez mais válido e trazer uma produção muito mais espontânea, né, para a criança. Então, o que as famílias, os pais e que a gente batalha todo o tempo para entender é que as crianças precisam de mundo real. E o mundo real não é o mundo virtual. O mundo real é música, é brincadeira, é toque, é a gente fazer a criança viver, né, uma vida de contato com o próximo, com o outro. E tem uma nota que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela colocou, e eu gosto muito de utilizá-la, e a doutora trouxe também alguns pontos que esse conjunto, né, dos profissionais colocaram para a gente, para nos fortalecer, eu como professora, como mãe também, a questão da criança ser levada ao brincar. As famílias estão ausentes, a gente está vendo filhos de pais que estão vivos, mas os filhos estão órfãos de presença, de estar verdadeiramente conectado com o filho, e essa conexão vem através do brincar. Então, assim, eu tô vendo, e eu nas palestras, em tudo que nós fazemos, eu estou trazendo esse resgate da brincadeira em família. Os pais precisam também se desconectar um pouco do virtual e ir para o mundo real. Os pais precisam, né, conhecer os filhos, saber do que os filhos estão aí brincando, ensinar os filhos a brincar daquilo que eles brincavam quando ainda eram crianças, porque está se perdendo isso, né? Quando eu vou trazendo para os pais, eu falo, o que vocês faziam na infância de vocês? São tantas brincadeiras maravilhosas, eu sei que vocês estão aí agora aí assistindo e pensando, né? Qual a brincadeira que você fazia na sua época? E às vezes a gente não está dando a oportunidade para os nossos filhos, para as nossas crianças brincarem com essas brincadeiras. Eles precisam se desconectar do mundo virtual e voltar, estar
estar no mundo real, porque é no mundo real, né, no mundo da música, da brincadeira, do toque, da conversa, é que a criança vai desenvolver a empatia, vai desenvolver a facilidade de lidar com relacionamentos. A gente está vendo a dificuldade que nós estamos tendo com as crianças na escola, de terem empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter relacionamento. Eu não sei quem falou aí sobre a questão, né? Vai pedir um pão, vai embora da padaria, porque não vai esperar. Então, essa dificuldade mesmo de lidar com o mundo real. Então, a gente precisa, para trazer a garotada para o mundo real e para a cabeça delas valerem por mais de 1000 processadores, o essencial é que elas voltem a brincar. E esse brincar precisa ser estimulado pelo adulto para que traga essa conexão entre pai e filhos, para que tenham um diálogo. E assim vão poder saber quem são os amigos, do que ele gosta, do que ele está brincando, do que está trazendo para ele. Porque a conexão em família é o que vai trazer um diálogo aberto para que eles possam ter um local seguro para conversar e não sofrerem com tantos ataques que nós estamos vendo aí. É importante também, obrigado pelas suas dicas, elas são preciosíssimas. Eu tenho certeza que está abençoando o pessoal de casa. É importante também a gente encorajar os nossos filhos à leitura, não é, tia Keila? Porque a leitura, a imaginação da criança trabalha, né? Ela cria os seus próprios cenários, figurinos, aventuras, ela se coloca dentro da história. Então é muito importante também a leitura ser fomentada nos primeiros anos de vida para virar um bom hábito, não é isso? Isso mesmo, Helena. Nós temos até um livro, que é o livro Protegidos, que nós fizemos para trabalhar essa conexão de família. Aí é um livro musical. Além do livro que tem as atividades, as dinâmicas, também tem a música. Então, hoje a gente tem diversos materiais que os pais podem ter acesso, né? E que tem esse despertamento para ter esse incentivo, né? E que seja assim, que seja algo que seja estimulado dentro das famílias. Extraordinário. É trazer esse mundo real aí, livros, músicas, brincadeiras. É assim que vai ter conexão verdadeira com a infância, porque a infância, ela aprende através do brincar. Muitíssimo obrigada, Keila, pela sua participação. Eu tenho certeza que as suas dicas aí podem dar norte para os papais e para as mamães, tias, avós que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Beijo, minha linda. Parabéns pela conversa. Obrigada. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Amém. Beijo. Gente, é tão interessante que ela traz para a gente essa possibilidade a vida real. Né? Como é que você foge dos crimes virtuais? Como é que você foge desse adoentamento que o virtual... Gente, a gente não está aqui pretendendo dizer que a internet é só coisa ruim, não, tá? Mas não sejamos inocentes. É uma ferramenta poderosa e dependendo do jeito que você usar essa ferramenta, ou ela vai gerar vida ou ela vai gerar morte. É simples assim, né? E olha quantas informações ricas que nós já obtemos aqui. Então, isso vale uma reflexão para nós. Será que nós, como influenciadores de crianças... Porque não é só para pai e mãe, né? Ok, somos pais, mas também somos avós, somos tios, né? Somos amigas de amigas que têm filhos pequenos. Então, a gente pode interferir de uma maneira positiva a fim de proteger a geração. Nós fizemos um programa aqui, sabe, doutora Camila, sobre a proteção da infância, sobre como nós precisamos de nos levantar como protetores da infância numa época de tantas influências negativas, tantas ideologias, né? E crianças que não podem decidir sobre assuntos tão irrisórios, agora estão tendo voz para decidir coisas definitivas na vida, né? Então, a gente estava falando sobre isso e o assunto de hoje não é muito diferente disso, que é um outro tipo de proteção. Leva a isso, né? Leva a isso. Então, às vezes você que está nos assistindo, pai, mãe, a doutora Camila nos ofereceu essa perspectiva da importância do sono, da não negligência, da não permissividade e também, agora, a tia Keila trouxe para a gente esse cenário de apresenta para a criança a vida real, ensina brincadeiras. E o que eu percebo? Não sei se é uma percepção só minha, mas eu percebo as pessoas muito... Eu não quero usar essa palavra, mas ela é a mais forte aqui dentro de mim. Preguiçosas. Elas estão desanimadas, desmotivadas. Eu vejo os adultos muito autocentrados.
e pensando apenas na própria vida, nos seus próprios dilemas, nos seus próprios desafios e se esquecendo que há um indivíduo em formação dentro da sua casa e que depende de você, depende da sua influência, depende do seu ensinamento, depende da sua proteção, porque ela não sabe se proteger, né? E muitas pessoas estão negligenciando por causa da sensação de conforto. Não, eu trabalhei o dia todo, estou cansado, leva lá para o seu pai. Não, eu não quero brincar agora. Não, mamãe está muito cansada, filho. Aqui, vai jogar um joguinho tal. Eu já escolhi um joguinho. Vai ver o filminho tal. Mesmo que sejam coisas que já tenham passado um pente fino, você já vê que é um bom conteúdo, que não vai ser nocivo, tem um momento que a gente vai ter que quebrar com essa apatia. Tem remédio para isso, gente? Uma coisa que eu tenho feito, que aconteceu, né, lá em casa recentemente, eu acredito que o esporte e a atividade física ajuda muito nessa conexão. Se você não é uma pessoa que gosta, às vezes, de ficar brincando, sentar e brincar, não tem essa paciência, o esporte, ele é maravilhoso para isso. Então, eu coloquei na minha agenda com meus filhos a gente fazer beach tênis. E todo mundo falava, faz beach tênis, é muito bom, não sei o quê. Eu marquei, aí eu faço um horário com o Estevão de manhã. Então, a gente faz 2 vezes por semana, 8 horas da manhã, de 8 às 9. Eu e ele, a gente faz aula junto, começamos juntos. Eu estou aprendendo junto com ele também. Ótimo, muito bom. Porque ele estuda à tarde e a Esther estuda de manhã, então eu faço com a Esther à tarde. Aí, terça e quinta é com a Esther, eu faço de 5 às 6 da tarde com ela, depois a gente busca o Estevão na escola. Então, e eu percebi na Esther, principalmente, que esse tempo com ela, tanto que foi importante, porque eu vi a alegria dela de estar fazendo aquilo ali comigo. Mas não é só do beach tennis, é de estar comigo naquele momento. Sim. Eu estar junto com ela. Tanto que eu cheguei para buscar o Estevão, a mãe de uma coleguinha falou assim, porque meu filho faz karatê, não sei o que, eu estou deixando a minha filha de lado. Aí eu peguei e falei assim, não, eu pego sua filha e levo ela, se você quiser, para fazer uma aula de beach tennis com a gente. Aí ela ficou toda feliz e tudo, falou assim, não, que bom, mãe, mas pode ser assim outro horário? Aí eu entendi que ela queria, na verdade, até aquele tempo ela queria que fosse eu e ela não quer colocar mais gente ali, ela quer que seja... Tem a mãe dela só para ela. E eu vi como que é importante, eu falei, nossa, é uma coisa que eu nem pensei, não foi algo assim, mas que eu vi a importância dessa conexão. Sim. Então, se as pessoas têm essa dificuldade, até para praticar atividade física, é uma oportunidade que ela tem de praticar uma atividade física e, ao mesmo tempo, ter essa conexão com os filhos. Aí talvez você esteja nos olhando aí do seu sofá e falando assim, mas é muito fácil para vocês falarem isso, madames, porque vocês ficam o dia inteiro dentro de casa. Bom, não é bem assim a história. Mas a gente vai conversar sobre isso depois do intervalo. Não sai daí que eu quero ter um papo reto com você sobre isso. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje. A gente está falando da importância da nossa interferência, né, da nossa intervenção nos crimes que estão acontecendo através da internet na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, a gente falou aqui no primeiro bloco de como que a gente pode preservar os nossos filhos desse ambiente nocivo que pode se tornar a internet. E aí a gente teve conselho aqui das nossas profissionais de plantão, a doutora Camila e a tia Keila, que veio conversar com a gente online, sobre oferecer para a criança uma vida real. Cuidar da qualidade do sono, não ser negligente. E aí a Simone terminou o último bloco falando sobre achar um ponto de conexão para apresentar essa vida real para quem tem mais dificuldade de brincar, por exemplo, sentar para fazer um Lego, jogar um jogo de tabuleiro e tal. Tem gente que tem dificuldade, eu sou essa pessoa. Né? E aí, como que a gente pode arrumar um jeito de conectar? E a Simone achou um caminho muito legal, que foi o esporte. Então, ela sugeriu aqui o beach tênis. E aí, eu até brinquei, né? No final do último bloco, eu falei assim, aí você está olhando pra gente, nos julgando e dizendo assim, que bonito, beach tênis, não tem dinheiro para isso não. Ou, que bonito, 2 vezes de manhã e de tarde. Eu não tenho tempo para isso não, minha filha. Trabalho horário integral, de 8 às 18, com 1 hora de almoço, patrão na minha cola. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender na vida é para de dar desculpa. A gente sempre arruma um pretexto para não modificar os nossos rumos. A gente quer uns resultados bons sem se esforçar minimamente para que eles venham. Então, tá bom, você trabalha de 8 às 18. O que você pode fazer depois das 18?
Tem alguma possibilidade de você buscar um outro trabalho? Gente, porque não é porque está dando certo esse trabalho, você está tirando o seu pão desse trabalho, que você tem que ficar estacionado nesse trabalho. Você pode buscar, enquanto você está trabalhando, dando o seu melhor aqui nesse trabalho de 8 às 18, você pode buscar outras possibilidades. Você pode buscar outro tipo de trabalho que às vezes vai até te pagar menos, mas para você ter mais qualidade de vida. Então, às vezes as pessoas ficam tão focadas, eu já estou no meu lugar de conforto, então eu já tenho esse salário, é isso aqui mesmo que eu tenho para a minha vida. Então, né, essa é a vida que eu tenho para viver. Não, essa é a vida que você está se permitindo viver. Tem momentos que a gente tem que se submeter mesmo a isso que a gente tem hoje e fazer o melhor com isso. Então, tá bom. Não dá para eu sair do emprego agora, Helena. Preciso desse trabalho. Certo. Não se acomode nele, é a minha primeira dica. Busque novas alternativas. Converse com seu companheiro, com seu esposo, com o pai das crianças. Não sei se você cria seus filhos com o pai das crianças por perto, mas converse com a sua rede de apoio a fim de que eles te ajudem nesse processo de proteger os seus filhos. Segundo, busque outra alternativa. Faz uma caminhada. Não paga nada fazer caminhada, gente. Acha um lugar bonito aí, um parque, entendeu? Não dá para caminhar todo dia. Ok, vamos caminhar 2 vezes por semana. A Simone faz o beach tênis 2 vezes por semana. Vamos achar um momento para fazer o beach tênis, a caminhada, né? Meu filho sonha em ir para uma escolinha de futebol, entendeu? Vamos lá conversar na escolinha de futebol, vamos buscar um desconto. O negócio é que a gente sempre fica arrumando um pretexto para não transformar a nossa realidade. A gente fica sempre empurrando com a barriga, reclamando e dizendo, vida, céus, azar. Isso tem a ver também, Camila, eu percebo isso em muitas mães, né? Essa falta de disposição de mudar aquela realidade. Isso tem a ver também com o pós-pandemia. Você acha, você falou assim, olha, depois da pandemia deu um boom no consultório, de todo tipo de problema. Problemas criados pela internet e problemas com esses pais negligentes e tal e tal. Você acha que depois da pandemia, esse estado de letargia, de vício também dos pais em tecnologia, que isso também aconteceu por causa da pandemia ou não? Eu acho que não aumentou, mas só se tornou, acho que, mais visível o que já estava acontecendo. Porque a gente já estava vindo, né, de uma negligência com a questão da atividade física, da questão da educação com os filhos, mas aí com a pandemia eu acho que isso apareceu mais, sabe? A pandemia mostrou o que estava acontecendo devagarzinho, vamos dizer assim, talvez até deixou um pouco mais rápido o processo. E eu vejo que isso é muito sério, não só para as crianças, a questão da atividade física que ela está falando, mas para os adultos também. A gente produz um hormônio que chama ubaína. Esse hormônio é como se fosse o hormônio da juventude. Quanto mais você produz ele, melhor você tem a cognição, melhor você tem a prevenção do Alzheimer, melhor você tem a questão da memória. Tudo vai melhorando. A pele, a juventude, né, que a gente quer, tudo melhor. E como que a gente produz isso? Com exercício físico. E é uma coisa assim que não é só para criança. Criança também é muito importante. Ela está em atividade física, ela está fazendo exercício, principalmente para evitar essa questão de vários tipos de violência, né? De estar muito à mercê da violência, sendo na escola ou com os amigos também, pode ser de bullying, essas coisas assim. Mas também para a questão de proteção do cérebro. Então, ela precisa ter atividades, ela precisa ter exercício físico, tanto os adultos quanto as crianças, principalmente por isso. E prevenindo isso, a gente acaba que deixa a juventude mais longa, vamos dizer assim. A gente morre mais tarde, mas mais jovem, né? Que é o mais importante. Então, bora comprar uma peteca, gente. Compra uma bola, uma peteca, vai pra rua, entendeu? Porque, gente, sério, tem alguns lugares que ainda é possível você fazer isso. Sim. Né? Principalmente depois de um determinado horário, já interdeceu, aquele movimento maior já passou, né? Põe uma rede no meio da rua, vai jogar uma peteca, vai jogar uma bola, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, e para de dar desculpa. Chegou a hora de colocar um homem na nossa conversa. Hoje, no Contraponto, nós vamos receber o pastor Ivan Abreu. Pais, cuidado. O perigo está dentro do quarto dos nossos filhos. Sim. Com o avanço da tecnologia e o aumento de cada vez mais dispositivos,
aplicativos que permitem que o jovem faça contato com pessoas que ele não sabe quem são e quais as suas intenções. E como consequência disso, o que nós temos? Vítimas de abusos terríveis, vítimas de sofrimentos psicológicos muito grandes. E geralmente quando acontece um problema como esse, a família tenta encontrar um culpado. E justamente a culpa cai sobre o teu filho ou a tua filha. Não faça isso. E o que nós podemos fazer para nos proteger? Estabeleça algo que é uma necessidade muito grande e muito importante para o adolescente. Estabeleça limites, estabeleça regras. Nós vivemos uma sociedade carente de regras e limites. Talvez você tenha dificuldade achando que você não vai ser amigo do seu filho ou da sua filha impondo limites. Mas é justamente disso que ele precisa para poder sobreviver aos diversos ataques que eles vão sofrer durante grande parte da sua infância, juventude e adolescência. Pais, coloquem limites. Muito bom o que o Ivan trouxe para a gente. Pastor Ivan, obrigada pela sua observação tão necessária. Entrando mais especificamente nesse assunto da violência, né, online. Então, a gente vê as crianças sofrendo abuso sexual através da internet. Então, aquela história, entra como se fosse uma outra pessoa, se apresenta como se tivesse outra idade, fala que você tá bonita, manda uma foto assim para mim, né? E quando você vê que não, a gente já vê aí uma série de crimes, a identidade da pessoa exposta, às vezes tendo que mudar de cidade, mudar de escola, mudar de cidade, porque de repente aquilo vira uma piada, né? E a exposição da intimidade da pessoa e tal. E ele falou tudo. Imponha limites, porque às vezes os pais, eu acho que os pais, a gente está vivendo um tempo em que os pais são tão carentes que eles querem ser o amigo legal. O amigo legal, os seus filhos têm lá na escola, da idade deles. Entendeu? Que vai achar que tudo que eles fazem engraçado, bonito e tal. Nós temos que ser os amigos que tenham a coragem de dizer a verdade. E que tenham a coragem de dar limites. Não estou dizendo que pai e mãe não podem ser amigo do filho, não. Mas nós não podemos, em nome da amizade com os nossos filhos, da proximidade deles, negligenciar, usando o que a doutora Camila trouxe para a gente, o nosso papel de pais. E pais dão limites. E dar limite também é uma forma de amar. O que a gente desconectou hoje em dia é que, não, se eu amo, pode tudo. Se eu amo, eu permito tudo. Eu só quero te ver feliz. E isso está gerando meninos tirando a própria vida, cortando os pulsos aos 11 anos de idade. Entendeu? Alunos extremamente desrespeitosos com os professores. Nossa, é porque mesmo que o pai não concorde com uma atitude do professor, discuta isso com o professor. Né? Mas quantos pais desacatam o professor para proteger o filhinho? Meu filho, ninguém fala assim com meu filho. Então dá educação para o seu filho em casa, para ele aprender a respeitar um adulto, para ele aprender a respeitar uma autoridade dentro da sala de aula. Então hoje a gente está vivendo valores tão fragmentados, mas a gente está aqui nesse programa, gente, para tentar resgatar esses valores e fundamentar naquilo que a gente acredita que é o certo, que é o verdadeiro, que é o bom, que é o belo, né? Eu acho que tudo isso que a gente vem falando até aqui, sobre essa questão da nossa intencionalidade na proteção dos nossos filhos, criar esses momentos com eles, trazer eles para perto, isso, de certa forma, blinda eles emocionalmente, os prepara emocionalmente. Então, como que a gente evita esses crimes, assim, né? Cibernéticos, online, que os nossos filhos sejam abusados, que tenham pedófilos ali nos jogos que eles estão jogando. Como que a gente evita? Acho que a primeira coisa é tudo isso que a gente conversou até aqui. É a gente estar no próximo, é a gente estar ali, a gente ser presente, não ser negligente. Então, por quê? Porque a gente cria um ambiente de acolhimento onde o nosso filho não é essa pessoa carente buscando a aceitação do primeiro que dá um oi para ele na internet diferente, ou que fala que ela é linda, porque ela nunca ouviu que ela é linda em casa, ou porque ninguém reparou que ela trocou de cabelo, ela pintou uma mecha, mas o pai não reparou, nem a mãe reparou, aí o fulaninho da internet repara. Então, a gente está ali de forma intencional, na caminhada, a gente está ali jogando uma peteca e falar assim, poxa, filho, olha como é que você cresceu, olha como é que sua perna está diferente, filho, olha aqui. Você reparar, você estar ali. Então, acho que a primeira coisa que vai fazer, que vai gerar essa proteção. E a segunda coisa, gente, é a informação. Assim, eu tenho meninos muito pequenos ainda em casa, e o meu filho mais velho de 5 anos,
eu já me senti velha esses dias, porque ele estava mexendo num negócio assim que eu falei, eu não sei mexer nisso. E eu não sou velha, eu tenho 6 anos. Eu falei assim, eu não sei mexer nisso, como ele sabe, assim. E daí eu sentei com ele tem acesso a um tablet apenas nos finais de semana com o tempo contabilizado. Então eu faço uma limpa no tablet todo final de semana. Porque como ele joga no final de semana, nem necessariamente eu estou com ele, na 1h30, 2 horas que ele joga, às vezes ele está na casa da avó. Então, quando ele vem para casa, ou ele estando em casa, no domingo à noite é certo. Eu chego da igreja, eu sento e vejo tudo que ele jogou. Pego o histórico todo. Então, assim, a gente tem que ser muito intencional nessa hora. A gente tem que ser muito prudente como a serpente. Vamos ser manso como as pombas, mas prudente como a serpente. Vamos limitar. Teve um dia que eu sentei com ele e falei, esse jogo você não vai jogar mais. Mas por que, mamãe? Eu só mato o zumbi, ele é do mal, eu mato ele. Eu falei, beleza, você sabe o que é o zumbi? Zumbi é isso, traz demônio, tem influência de demônio, coisa do mal. Então, você não vai jogar jogo de zumbi. Então, assim, a gente tem que estar ali e restringir. Ele tem o tempo que ele joga e ele me pede para jogar outros dias. O que eu falo? Não. Mas por que não? Né? Então, a gente realmente tem que ser mais, assim, enfático. Eu achei importante isso que você falou, porque nessa fase, como eu falei, até adolescência, 18 anos mais ou menos, eles estão em formação ali de identidade, de valores. Então, eles estão entendendo ainda aquela questão abstrata, né, que a gente falou, né, o que é Deus, o que é justiça, por que o mundo é injusto. E, ao mesmo tempo, tentando se afirmar quem eu sou. Então, quando vem o pai e fala, olha, filho, você precisa ser assim, você é valoroso, você é meu príncipe ou minha princesa, olha só como isso que você fez, que legal. Eles começam aquela autoestima a melhorar, que eles estão ainda, né, meio confusos, e se identifica, nossa, eu sou uma pessoa que eu sou muito importante. Olha só como minha mãe fala que eu fiz isso, olha só como meu pai fala isso. E essa questão é muito séria, porque se ele passa essa parte toda da infância sem entender, sem ninguém ali, que é o mais importante, pai e mãe, afirmando quem ele é, o valor que ele tem, não é quando adulto que ele vai entender. E hoje em dia, eu entendo, né, a maioria dos pais que não educam os filhos por questão de limites é porque eles mesmos também não sabem quem são. Então, eles não sabem quem são, então eles precisam daquele, entre aspas, relacionamento tóxico, né? Eu vou permitir tudo, eu não vou falar não, porque eu tenho que ser aceita, é assim que ele vai me amar. Só que a pessoa mesmo não sabe quem ela é, ela não sabe o valor que ela tem. Ela sabe que ela pode dizer não, ela sabe que ela pode pôr limite. E que limite não é algo punitivo. É algo educativo, é diferente. Quando você fala para a criança, olha, eu estou fazendo isso com você, você entende por que você está ficando assim, de castigo? Ele vai questionar, às vezes falar que não, mas você vai perguntando, continua, ele vai se falar que ele sabe por quê. Então, é algo que você, ao mesmo tempo que você pune, você educa. Então, você fala, olha, você está ficando de castigo, dessa maneira, por conta disso que você fez, que você falou, certo? Certo. E aí ele entende que não é algo punitivo, é algo educativo. E já se torna diferente ali a comunicação. E você, nesse caso, né, não precisa mais bater, né, como a gente fala. Não precisa, você precisa comunicar. A fala fala muito mais do que uma educação desse tipo, né, punitiva, de bater mesmo. Então, eles aprendem e se sentem muito amados. Eu, por exemplo, eu fui criada sem meu pai. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, cabeleireira, e eu em casa o dia todo, na rua, chegava da escola, ficava na rua solta, né? Graças a Deus que o Senhor me chamou aos 6 anos de idade, então o Espírito Santo me incomodava para não fazer coisa errada. Mas eu lembro de que o fato de eu não ter a presença do meu pai, eu tinha essa questão de querer se sentir segura, sabe? Aquela coisa, cadê meu pai para falar? Não fica perto daquele menino, não. Não deixa ele falar com você, não. Não faz isso, não faz aquilo. Então, quando vem esse limite, você sente essa proteção, essa segurança, você se sente amado. É só você resgatar a sua infância. Eu não gosto de pôr limite, mas espera aí, quando você era mais novo, você se sentia seguro quando seu pai deixava você fazer tudo que você queria? Hoje, então, quando você cresceu, por exemplo, tem muito adulto que fala assim, estou perdido, eu não sei o que eu faço, eu não sei como que eu trabalho, eu procrastino as coisas. Mas espera aí, quando era pequeno, você achava ruim quando seu pai falava que era hora de fazer a tarefa? Então, por que agora você está reclamando? Porque quando você está, desde a infância ali, tendo ordens, tendo regras, tendo rotinas, olha, vai fazer isso, isso, isso. Quando você é adulto, você não vai ter dificuldade para isso.
você vai deslinchar aquilo de uma maneira muito leve, porque você aprendeu, você teve limites, você teve rotina. Então, para aquilo, não vai ser difícil para você. Para você não procrastinar, não vai ser uma coisa que vai ser comum acontecer, porque você aprendeu que tem horário para tudo. Tem horário para estudar, tem horário para trabalhar, tem horário para fazer comida, tem horário para ir fazer atividade física, tem horário para... Enfim, tem horário, cada coisa tem um horário. E, ao mesmo tempo, você faz tudo. E aprendeu que a rotina e fazer as coisas é algo leve, porque você teve limites para cada coisa. E isso é muito importante, principalmente depois de adulto. Então, resgatar, eu acho que um pouco da nossa própria infância é entender, não, mas será que realmente limites é ruim? Será que realmente é ruim eu dizer não? Será? Ou eu me sinto mais amada quando alguém está ali me ensinando que está fazendo algo para me proteger, não para me punir, sabe? Com essas falas muito consistentes da doutora Camila, nós vamos encerrar o programa de hoje. Já foi, gente. Mas é muito importante, eu espero que vocês que estão nos assistindo em casa recebam essas ferramentas, essas dicas. E você que é pai e tem dificuldade, né, de dizer não, de impor limites, talvez você esteja incorrendo aí na permissividade, o que acaba sendo uma forma de negligência também. Entenda, amar também é colocar limites, né? Às vezes a gente quer compensar por um lado. Eu não estou tão presente na vida do meu filho e agora vou colocar limites? Se é uma maneira de amá-lo, por que não? Que Deus abençoe vocês. Meninas, obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada, Camila, Ju. obrigada pela sua presença. Obrigada. Deus abençoe você. E a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.